Meus irmãos, nós queremos nessa manhã de ceia do Senhor, quando realizamos antes da mensagem, à noite geralmente, aliás, à noite após a mensagem, podermos trabalhar um tema sobre uma eterna redenção. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Vamos fazer então essa leitura que serve de base para a pregação, para a ministração bíblica dessa manhã. Hebreus 9, 12. O texto diz assim, irmãos: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. E obteve eterna redenção. Meus irmãos, nós sabemos do que era necessário na antiga aliança, em termos de sacrifício do povo de Israel, porque foi o povo escolhido para preservar a crença em Yahvé, em Jeová, em Deus, no Eterno. E nós lembramos muito bem, ou sabemos muito bem, melhor dizendo, quando lemos as Escrituras, a necessidade de se sacrificar. As pessoas levavam suas ofertas, seus sacrifícios, mas elas não faziam por conta própria. Elas teriam que levar até o templo ou tabernáculo, em algum momento pouco mais atrás, e ali o sacerdote, ele sacrificava aqueles animais e havia derramamento de sangue, isso por orientação divina. Por orientação divina. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e ali ele sacrificava uma vez durante aquele ano. E o texto que nós lemos, o escritor aos Hebreus, ele é muito claro quando diz que não é mais agora, por meio de sangue de bodes, de ovelhas, de novilhos, de cordeiros, nem mesmo de ofertas de manjares, como se fazia, às vezes, quando a pessoa não tinha uma condição financeira que pudesse trazer ou levar um cordeiro. Não era, ou não é mais, através desses sacrifícios. Porque o texto diz que, pelo próprio sangue de Cristo, ele que entrou no Santo dos Santos, e entrou e ele mesmo foi a oferta, uma vez por todas, ou seja, não se repete mais, porque esses sacrifícios eles eram diários, eles aconteciam cotidianamente, todos os dias havia derramamento de sangue no tabernáculo ou no templo, mas Jesus entra no Santo dos Santos uma vez por todas, e ele entrega a sua vida, e o texto diz que ele obteve grande redenção. Grande redenção. A nossa redenção, irmãos, não é pequena nesse sentido, porque nós sabemos do quanto custou a Cristo Jesus em descer da sua glória, sendo Deus, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, se revestir de humanidade para a vida, a sua vida por nós. O Deus que é ilimitado e que se torna limitado. O Deus que é transcendente e se torna imanente, desce até a terra. E veio porque, de fato, aconteceu uma grande redenção, ou precisava acontecer uma grande redenção. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero destacar essa grande redenção, as implicações. Porque temos uma grande redenção em Cristo Jesus. Uma grande redenção, irmãos, ou uma eterna redenção, ela exige um eterno propósito. Um eterno propósito. Uma redenção que é eterna exige um eterno propósito. É o primeiro aspecto que eu quero aqui destacar. E Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 30, os irmãos podem acompanhar a leitura, inclusive na tela.
Ele disse: é, porém, por iniciativa dele de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É por iniciativa, ou seja, foi do propósito de Deus. Redenção, irmãos, não nasce através das nossas próprias ações. Redenção não acontece, não flui, ela não é efetivada através da nossa justiça. Redenção, meus irmãos, a nossa redenção, que é eterna, ela não brota das nossas ações, no sentido de que nós precisamos fazer algo para que possamos ser redimidos. Foi por iniciativa de Deus. Nasce em Deus. O próprio Deus, ele projetou na sua divindade Pai, Filho e Espírito Santo essa eterna redenção. Então esse é um primeiro ponto que é preciso que cada membro dessa igreja, congregado, líderes, ministério pastoral, os que me ouvem agora, nós possamos ter em nossa mente e em nosso coração que uma eterna redenção exige um propósito eterno. E desde a eternidade, Deus já tinha projetado em sua soberania e graça, fazer com que eu e você, e qualquer um que fosse alcançado pela graça de Deus, não pudesse providenciar a própria salvação. Até porque isso até é incoerente. Do ponto de vista humano, como já falamos em outro momento, ninguém pode se autolivrar. Por mais precavido que seja, há momentos onde é preciso o socorro, e o socorro geralmente vem de outra pessoa, vem de fora. E no nosso caso, veio de Cristo Jesus, providenciando uma eterna salvação com um eterno propósito, que desde a fundação do mundo aprove a Deus que nós fôssemos salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então é uma redenção que é projetada, é arquitetada, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de que você e eu, que estamos aqui nessa manhã, em pleno século 21, pudéssemos vir a existir. Deus já olhava para nós e já sabia que nós seríamos alcançados única e exclusivamente pela graça, com um propósito eterno. Propósito eterno. Mas há um segundo aspecto, irmãos, em relação a essa eterna redenção, é que uma eterna redenção requer um redentor eterno. Uma eterna redenção requer, exige um redentor eterno. Por isso que nós temos lá na antiga aliança ainda, o salmista, ele sem ter, quem sabe, como nós falamos, uma dimensão plena de quem era esse Redentor, se referindo mais apropriadamente a Deus, Deus Pai, como nós chamamos na triunidade, mas também se refere ao Filho, porque também é Deus. E lá no Salmo 19, versículo 14, o salmista diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Rocha minha e redentor meu. É um Deus que redime. E o salmista lá atrás, séculos antes de Cristo, ele já tinha essa visão de redentor, Deus como redentor, Deus como aquele que redime, aquele que faz o resgate, aquele que faz o livramento. E nós percebemos, irmãos, que redentor, esse redentor sabe sim o que se passa em nossos corações. O próprio salmista disse que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam agradáveis diante desse Redentor, dizia o salmista. É o Deus Redentor que conhece a necessidade extrema, maior, em última instância, dos nossos corações. Porque alguém já disse apropriadamente, sim, que em cada coração humano existe um vazio que só Deus pode preencher. Por isso que alguns outros tentam preencher com coisas fúteis. Muitas vezes há uma busca para um preenchimento do vazio de um coração.
quando só de fato Deus bendito, Ele preenche, e Ele conhece, e Ele sabe, e Ele sonda, e Ele tem interesse que a nossa vida, que é propriedade dEle, mas sejamos nós entendidos e alcançados por essa graça que redime. Então, uma redenção que é eterna, irmãos, exige um Redentor eterno. Jó, no capítulo 19, versículo 25, nós temos esse registro. Jó, depois de passar, ou tantas perdas passarem pela sua vida, como nós vimos aqui no mês de maio, com algumas referências em relação a Jó, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É um Redentor que é vivo, irmãos. É um Redentor que é eterno, e é um Redentor que, por próprio ser eterno, ele vive, a morte não pôde alcançá-lo. Nós louvamos ao Senhor porque Ele foi morto, mas ressuscitou, e vivo está esse nosso Redentor. Ele não está preso à cruz, Ele já saiu da cruz, Ele foi ao túmulo, e do túmulo saiu, e Ele ressuscitou, e Ele foi assunto aos céus, subiu aos céus, como relata muito bem o livro de Atos, e Ele voltará. Esse Redentor é vivo. Uma eterna redenção exige um Redentor vivo, exige um Redentor eterno. As cadeias da morte não puderam prendê-lo, irmãos, não puderam detê-lo. Por isso que nós devemos glorificar ao Senhor, porque sabemos, e a própria Escritura diz que assim como Ele venceu a morte, Ele nos deu a garantia de que a morte não é o fim para nós. A morte não é o obstáculo final, é um fato, mas ela não é o fim em si mesmo, porque o próprio Jesus, esse Redentor maravilhoso, venceu a morte. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente pela graça dele, não é por obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, embora exista um compromisso e implicação de crença e de arrependimento, mas todo esse processo providenciado por Deus e pela ação do Espírito Santo, essa redenção acontece através de um Redentor que é eterno. Efésios capítulo 1, versículo 7, é dito que nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele temos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E temos a redenção. A redenção mediante Cristo Jesus. E nós sabemos, irmãos, que essa remissão aqui é o perdão dos pecados. Quando nós temos a dimensão de que lá em Gênesis, aquela atitude que ocorreu lá no Éden, que algumas pessoas, inclusive, elas usam de argumentos, mas como pode alguém lá atrás ter uma ação que hoje eu tenho implicação, e eu sou responsabilizado por causa disso? Foi um vírus, irmãos, uma doença, metaforicamente falando, do pecado que atingiu toda a humanidade e passou para nós, e nós nascemos sim com essa marca, com esses delitos, e louvamos a Deus porque houve remissão, o perdão dos pecados, os delitos eles foram pagos, houve dolo, através de uma ação lá daquele primeiro casal, Adão e Eva, que atingiu a humanidade intencional. Inclusive os que lidam na área jurídica sabem muito bem entre a questão do doloso e do culposo, que nós leigos olhávamos de cá e disse, mas que diferença faz? Como é isso bem? E aí
Entendemos muito bem quando há intenção, é um ato intencional ou não intencional. Às vezes difícil até para a ciência jurídica estabelecer essa linha tênue, mas no nosso caso, irmãos, foi intencional, porque não houve o forçar a Eva e a Adão para poderem desobedecer ao Senhor. E esses delitos, irmãos, eles foram pagos. Essa conta já foi paga. O Redentor eterno redimiu a nossa vida. O Redentor eterno pagou a dívida, riscou a cédula, como diz o escritor Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo que ele riscou a cédula, a dívida que era contra nós. Então, uma redenção eterna, irmãos, requer um Redentor eterno. Um Redentor eterno. É impressionante como temos pessoas que se firmam, se agarram, elas podem buscar para si redentores que não têm a eternidade, a graça, a força, o poder, a soberania de Cristo Jesus. E se apegam. Mas nós louvamos a Deus que pela graça dele, esse Redentor eterno, ele providenciou eterna redenção. Mas, irmãos, essa redenção eterna, ela implica também em uma segurança eterna. Uma segurança eterna, sim. É preciso um Redentor eterno, Deus com seus propósitos eternos, mas também uma segurança que é eterna. Dentro dessa redenção eterna, e em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós temos Paulo escrevendo, o apóstolo, e diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Antes de falarmos sobre selo, vamos nos ater à primeira parte do versículo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É importante. Podemos destacar, porque, irmãos, redenção implica em santificação. A salvação, ela é todo um processo. A justificativa é um ato, porque Deus olha para nós e nos vê justificados, porque é Cristo Jesus quem está na nossa frente. E aquilo que nos imputava o erro, a transgressão, somos agora justificados em Cristo. Nós temos o processo de santificação, embora justificação é um ato, no entendimento teológico do assunto, a santificação é um processo. Nós estamos no caminho, numa trajetória. Todo cristão, todo crente, ninguém nunca poderá chegar e dizer: eu já completei a minha carreira de santificação, não preciso mais me santificar, já cheguei ao auge, já bati a meta. Não podemos fazer isso, porque é um processo contínuo até nós chegarmos à eternidade com Cristo. E é bom o apóstolo Paulo trazer essa recomendação aqui como mandamento. Aliás, não é nem recomendação, é o mandamento mesmo. É um imperativo. E não entristeçais o Espírito Santo. Se nós tivermos cuidado de ver o versículo anterior, ou o que o apóstolo Paulo vem nos versículos anteriores falando, nós vamos perceber que ele está colocando, enquadrando ali a igreja em Éfeso, em relação à sua vida, a vivência cristã, a conduta cristã. E nós percebemos no versículo 29, o apóstolo dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe quer dizer suja, né? Às vezes até traduzida como insultante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E ali depois ele vai delineando os versículos anteriores, conduta que precisam fazer parte da nossa vida.
É interessante notar que é a boca que o apóstolo Paulo chama aqui a atenção, porque algumas vezes, para não dizer muitas, em alguns casos, quem sabe, a boca que nós louvamos a Deus, engrandecemos ao Senhor, nós também temos palavras que desagradam e entristecem ao Espírito Santo. Entristecem o Espírito Santo. Mas, irmãos, no versículo 30, na parte B que nós chamamos, ele diz: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A importância dos selos, irmãos, hoje é grande. Não temos mais as cartas, não é? Que um dia tempo desse atrás, né, Poliana mesmo pegou as cartas que eu enviava para a Sônia, só enviava para mim. Aí disse: eita pai, que coisas bonitas, né? Você escrevia aqui, tal. Minha filha aí caiu em desuso, né? Hoje com os meios eletrônicos, mas aqui nós sabemos que quando se recebia uma carta, principalmente parece que quanto mais distante, mais mexia o coração, né? A alegria de receber uma carta. A mãe que o filho estava muitas vezes na guerra, ou distante, estudando, fora, que recebia a carta, que alegria, que alegria. Então a importância dos selos na carta, né? Hoje nas correspondências, mas mais precisamente hoje nas empresas. Os selos de qualidade, que não é muito a minha área, mas nós percebemos a necessidade da qualificação das empresas com selos que vão ali mostrando que aquela empresa ela tem qualidade no seu produto. Os selos, hoje e antigamente, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, está falando com tanta propriedade no seu tempo, porque ele bem conhecia, pela posição que ele alcançou, a importância dos selos em Roma, na Grécia, no mundo greco-romano. Selo, irmão, selar implicava em autenticidade e propriedade. Autenticidade e propriedade. Autenticidade porque com o selo mostrava que aquele objeto era seu. E era um selo que não era um selo de papel, era um sinete, na verdade, como aquele pai do filho pródigo que nós pregamos domingo passado. Eles tragam o anel rapidamente. Coloque o anel no dedo do meu filho. Ou seja, era o anel que lhe dava a autoridade, a autenticidade de que ele era possuidor. Era dele. Arqueólogos, irmãos, ultimamente têm encontrado alguns objetos com sinete, com a marca, com selo, mas também demonstrava propriedade. Aquele objeto tinha um dono. Então, quando o apóstolo Paulo vem aqui e fala sobre selo, irmãos, ele está dizendo que nós somos, aliás, de Cristo Jesus, porque ele nos selou com seu sangue. Por isso que o texto maravilhoso, lá de Apocalipse diz que compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, o texto que nós lemos. Porque através do sangue dele, ele nos comprou. Eu sei que isso falar no tempo de hoje, mas nós precisamos entender o contexto, onde se falava isso no mundo escravagista. Ele nos adquiriu, ele nos resgatou e nos selou, ou seja, agora você é minha propriedade, agora você é meu e ninguém tira, ninguém pode dizer que você é de outro. Por isso que muitas vezes, através dos dardos inflamados do maligno, nós percebemos vidas que elas foram alcançadas pela misericórdia e graça de Deus, mas que há uma luta, há um embate constante. Parece que Satanás a cada dia quer dizer que aquela vida pertence a ele, mas nós sabemos que se formos selados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida é de Cristo Jesus, nós somos dele, pertencemos a ele.
Existe um selo de promessa em nossos corações. Outra versão, irmãos, diz que no qual estais selados para o dia da redenção. Porque outra versão traz no pretérito, fostes, lá atrás. Uma outra versão bíblica diz, no qual estais selados. Estais selados para o dia da redenção. Irmãos, essa eterna redenção é segura. Ela é segura. Nós percebemos que ela é estável, ela é firme, ela é garantida, ela é inabalável, ela é incontestável, ela é indubitável, ela é infalível, ela é inteira, ela é intocável, ela é inviolável, ela é invulnerável, ela é irrefutável, ela é preservada, ela é protegida, ela é sólida, ela é segura. É uma redenção segura, porque existe o selo de propriedade, de autenticidade. Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Mas por último, irmãos, uma eterna redenção tem sua iminência redentora. Tem sua iminência redentora. Propósitos eternos, redentor eterno, segurança eterna e uma iminência eterna, algo que está para acontecer. Sei que nas aulas de português, às vezes, quando a gente ouvia iminência e eminência, é diferente. A iminência aqui é algo que está para acontecer e, não, no nosso caso, não é que pode acontecer, é que vai acontecer. Porque é a Escritura que diz. E no texto de Lucas, capítulo 21, versículo 28, nós temos, ora, ao começar, e disse Jesus, estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção está próxima. Irmãos, Jesus falou estas palavras no sermão que nós chamamos de sermão profético. E ele ali falava aos seus discípulos, mas falava também a uma multidão, mas mais precisamente aos seus discípulos que ali estavam. E ele narra, irmãos, um contexto todo de situações, de convulsões sociais entre as nações, de caráter até espiritual, envolvendo esse mundo, com também convulsões na terra, na sua parte de essência material, a revolta, por assim dizer, dos mares, os desastres naturais que nós temos visto, jamais se comparam, ou hão de se comparar, irmãos, aquilo que Jesus aqui estava narrando. É claro que alguém pode dizer que aquilo que Jesus falou aqui nesse texto, e também no Evangelho de Mateus, já se cumpriu, porque ele diz uma frase que até hoje algumas pessoas olham e dizem, mas como? Já se cumpriu, porque ele disse que não passaria essa geração sem que essas coisas acontecessem. Aquela geração não passaria. E nós sabemos, irmãos, que toda a profecia, grave bem, não esqueça, crente, jamais esqueça isso. Toda a profecia, ela tem um alcance para aquele momento, ou seja, de fato, algo semelhante aconteceu ao povo judeu no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém. E nós temos um cenário semelhante. As grávidas que Jesus falou, seria mais difícil para elas. Por quê? Porque elas não tinham como correr, não tinham como sair. Muitas vezes para os montes. O historiador Flávio Josefo, inclusive, disse que nessa invasão do general Tito em Jerusalém, muitos dos judeus correram, sabe para onde? Para o templo. Pensando que o templo como um lugar sagrado, ali eles não seriam alcançados. E Flávio Josefo, não cristão, mas historiador judeu, ele disse que grande foi o sangue derramado ali dentro do templo, a ponto que corria pelas escadarias do templo, daqueles que foram, aqueles judeus mortos ali dentro. Se cumpriu, mas se cumpriu
naquele momento, porque toda a profecia ela tem um alcance para aquele momento, mas ela tem um alcance também para algo mais adiante, que é o nosso caso. O que Jesus falou de princípios de dores. Quando você ouvir alguém dizendo que nós estamos na grande tribulação, e nós já estamos aqui porque há muita fome, há muita guerra, há isso e aquilo, daquilo que Jesus falou, nós não precisamos, não devemos, aliás, dar crédito, porque nós sabemos, irmãos, que o cenário vai ser muito pior. E quando nós pregamos isso, parece que para a mente do homem do século 21, é trazer terror às pessoas. Por isso que esse discurso você não vai ouvir muito nas igrejas evangélicas, porque se parou de pregar sobre esse assunto. Mas nós sabemos, irmãos, que nós estamos nesse caminho, nessa trajetória, para esses acontecimentos se avolumarem em grande proporção. Isso vai acontecer. Nós percebemos, irmãos, então, que essa eterna redenção tem sua iminência redentora. Ao começarem estas coisas, disse Jesus, ao começarem, e por isso nós precisamos estar sempre ligados, antenados com as informações e com aquilo que tem acontecido no mundo. Uma leitura, uma cosmovisão, vai nos ajudar a, com a palavra, percebermos como as coisas estão se direcionando para a volta de Cristo. Para a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, a suceder, exultai, exultai, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não é que nós vamos, irmãos, estar contentes com a situação do mundo hoje. Causa-nos dor, tristeza no coração. Vermos um cenário sendo preparado para a vinda do anticristo. Porque eu particularmente creio, assim como diz as Escrituras, que se ele já está em atuação através de um projeto ideológico, político, nós percebemos que virá sim alguém, como diz as Escrituras, para implantar um governo mundial. E percebemos então, irmãos, que a nossa redenção então está se aproximando. Ela se aproxima. Por isso a alegria. Porque esse mundo, irmãos, ouçam muito bem, vai ficar insuportável. Insuportável. Nós que parece que estamos tentando e vamos encontrar mais ainda adiante, remar contra a maré, devido aos valores que nós cremos, que são valores firmados na palavra. O nosso discurso será arrogante. E aí nós vamos perceber a implicação que teremos lá na frente. Mas também sabemos que a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Erguei as vossas cabeças. Quem sabe a igreja brasileira e a igreja de um modo geral. Quem sabe existe crente que está olhando muito para as coisas aqui da terra. Não é que nós não devemos olhar. Nós estamos no mundo. Mas é significativo quando nós ouvimos Jesus dizer: erguei a vossa cabeça, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Nós, irmãos, temos uma eterna redenção de forma de uma iminência. Vai acontecer. E nós então, daqui, ou vamos ao encontro com Cristo, ou Ele virá ao nosso encontro com a sua volta gloriosa. O dia maravilhoso será quando Cristo aqui voltar, quando Cristo retornar. E como bem disse
nós também iremos ao seu encontro, porque cada crente que parte daqui com Cristo, ali já é céu. Nós partimos para estar com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, em Filipenses 1, 23, texto que nós lemos aqui, no funeral do diácono Gilberto Fraga. Oh, meus irmãos, preparemo-nos, todos nós, para essa volta iminente de Cristo Jesus, seguros pela graça dele, de que nós somos selados, tendo em mente de que não devemos entristecer o Espírito Santo, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir, sabendo que a nossa redenção, ela foi projetada, arquitetada desde a eternidade. Ó Senhor, volta logo. Maranata, como disse o apóstolo Paulo. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome. Ó Rei, que agora reina soberanamente e se assenta no trono, e um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Essa igreja que o Senhor comprou com seu sangue. Ó Deus bendito, faz com que cada crente, cada cristão aqui nessa manhã, possa ter em sua mente e em seu coração o quanto o Senhor nos valorizou, mesmo não sendo, ó Deus, mesmo não tendo aquilo que em recebimento o Senhor nos deu, mesmo não sendo merecedores, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor foi até a cruz e nos conquistou uma eterna redenção. Louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus bendito, que cada cristão aqui possa então nutrir em seu coração que essa redenção, ela é eterna, porque o Senhor nos deu, e é pela eternidade que nós vamos viver contigo para sempre. Exaltado pois seja o teu nome nessa manhã. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.